O sonho de todo torcedor do Corinthians é que hoje chegasse um clube do exterior e oferecesse um caminhão de dinheiro para tirar o Yuri Alberto do timão. Assim, o torcedor ia ver o time faturar uma boa grana e ainda ia se livrar do Yuri Alberto no ataque do Corinthians, que tem feito muita raiva pro torcedor corintiano. A verdade é que o Yuri vive um momento péssimo com a camisa do Corinthians. E cara, chegou esse clube. O West Ham da Inglaterra ofereceu 18 milhões de euros para tirar o Yuri Alberto do Corinthians. E a diretoria e o Duílio recusaram essa proposta. E no final das contas, você vai concordar com a diretoria e com o Duílio por terem recusado esse caminhão de dinheiro pelo Yuri Alberto. E você deve estar se perguntando, Rodrigo, como isso é possível? Vou te contar no vídeo de hoje. Acompanha comigo até o final. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai trocar esse papo sobre o Yuri Alberto e a proposta milionária que a diretoria do Corinthians recusou pelo jogador. Antes eu quero te pedir que se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora aqui para apoiar nosso trabalho. Você pode colaborar com a gente? Se inscreve aqui, ativa o sininho de notificações, assim você fica ligado em tudo que acontece no mundo da bola e apoia bastante o nosso trabalho. Lembrando, claro, que se você apertar o botão do like, eu vou ficar mais feliz ainda porque você vai ajudar a divulgar esse vídeo, beleza? Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pela PagBet e é importante eu te falar que hoje tem jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana. Ô Luxemburgo, arma esse time direito, meu amigo. E olha, o que você tá achando que vai dar nesse jogo? Será que o Corinthians vai ganhar? Será que o Corinthians vai empatar? O Corinthians vai perder? Velho, se você manja, sabe o que vai acontecer, você sempre acerta os resultados, você tem que parar de jogar esse palpite no vento. Corre lá agora na PagBet, tem um link aqui ó, no primeiro comentário fixado, você faz o cadastro lá que é super simples para montar o seu cadastro na PagBet e ali você começa a fazer os seus palpites esportivos. Fala, Rodrigo, mas tem que gastar muito dinheiro com isso, irmão. A partir de R$1 você já pode apostar lá na PagBet, você pode depositar via Pix e sacar o seu dinheiro também via Pix se você acertar o resultado. Então não se preocupa, você pode apostar na vitória do Corinthians, no empate, até na derrota do Timão. Vamos bater na madeira para isso não acontecer. Perder para argentino não dá, né, rapaziada? Então faz o seguinte, ó, se você ainda não tá cadastrado na PagBet, se cadastra lá agora. O cadastro, como eu te expliquei, é muito simples. Você tem suporte online humanizado, né? Um robozinho vai ficar te respondendo não, tá? 24 horas por dia lá dentro da PagBet. Lembrando que lá você consegue até assistir alguns jogos ao vivo pelo aplicativo e também pelo site da PagBet, beleza? Então, se você ainda não tá cadastrado, corre lá agora, já se cadastra, começa a fazer os seus palpites e não precisa se preocupar. Na PagBet não tem enrolação. Se você acertou, tá pago, meu amigo. Pode depositar R$1, 5, 10 para você começar a fazer os seus palpites. Lembrando que a semana, né, de Sul-Americana e Libertadores, além de apostar nos jogos do Timão, você pode também apostar nos outros resultados que você não tá envolvido emocionalmente, porque eu duvido muito que você vá apostar em qualquer resultado contrário pelo Corinthians. Pelo amor de Deus, né? Não vai me dar dessa. Corre lá na PagBet, comece a transformar o teu conhecimento de bola em dinheiro no seu bolso. Acertou? Tá pago. Tá, mas e o Yuri Alberto? Pois é, o atacante, o camisa 9 do Corinthians, irmão. Eu já vi cada cara vestir essa camisa 9 do Corinthians que eu vou te falar, viu? É uma responsabilidade que eu não sei se o Yuri Alberto tem condições de manter esse número, esse peso nas suas costas. É um bom jogador, isso é indiscutível, tá? Mas vamos falar só de um cara recente que passou aí no Corinthians e usou essa camisa 9, Ronaldo Fenômeno, meu irmão. É uma camisa que antes já tinha um peso, a gente teve outros grandes jogadores ali, eu gostava muito do Viola no Corinthians, enfim, mas a gente tá falando de uma camisa que tem peso e tradição. E o Yuri Alberto, menino novo, que já tem história no futebol, revelado pelo Santos, foi pro Internacional. Do Internacional negociado com o Zenit e aí chegou ao Corinthians com peso de estrela internacional, jogador que chegou valendo um caminhão de dinheiro. E o Corinthians primeiro teve o jogador por empréstimo, depois contratou em definitivo e não pagou pouco não, tá? A gente tá falando aqui que o Corinthians cedeu percentuais, bom, de partes até jogadores com o seu percentual econômico total pro Zenit da Rússia, que enfim, via muitas dificuldades em negociar no mercado depois das sanções que sofreu da UEFA e encontrou no Corinthians ali um abrigo, uma manjedoura para pegar os seus craques ali, não é mesmo? Uma fabricazinha de talentos. E o Corinthians cedeu pro Zenit grandes jogadores que, olha, vão ter um futuro muito bom pro futebol. Eu tô falando de Robert Renan, tô falando de Mantuan, tô falando de Duqueiroz, tô falando do Pedro, tô falando até do Ivan, né, que já voltou pro Brasil, tá no Vasco. São jogadores que são muito bons de bola e o Corinthians cedeu o percentual deles ali para ter 50% do Yuri Alberto. Cara, é um investimento
picas. Você tem que realmente acreditar muito no potencial do jogador. E olha, pela temporada que o Yuri Alberto fez em 2022, até valia a pena o investimento. Eu não sei se desse tamanho, não sei se cedendo esses jogadores da forma que o Corinthians fez. Mas enfim, são jogadores importantes que o Corinthians cedeu, mas por um cara que tava metendo gol, meteu mais de 20 gols na temporada passada. Só que esse ano, Yuri Alberto virou inimigo da bola. Gente, você vê o Yuri Alberto jogando, é uma coisa assim inexplicável, porque o Yuri... a gente já viu dele fases excelentes, que ele jogou muita bola. Fica aquela dúvida no corintiano. Será que ele é um bom jogador que tá numa má fase? Ou será que ele é um jogador ruim que teve uma fase boa? A gente fica na dúvida, não é verdade? Eu vou ser bem sincero, qualquer jogador para se tornar profissional, chegar num nível de, enfim, jogar no Santos, depois jogar no Internacional, ir pra Europa, defender o Corinthians... pô, eu acho que esse cara não pode ser ruim. Acho que ele simplesmente pode viver uma fase sem confiança, uma fase onde as cobranças acabam pesando um pouco mais e isso atrapalha o jogador. E cara, a gente teve todo aquele problema dele, o Roger Guedes, o pessoal falava, um não toca pro outro, agora sim o Roger Guedes ele vai brilhar e a situação não é bem essa. O Yuri tem, enfim, tropeçado na bola, demorado pra tomar decisões, dá pra ver que o cara tá inseguro. E o Corinthians... pô, tudo que o torcedor corintiano, a diretoria do Corinthians sonhavam nesse momento é, cara, a gente investiu uma bala no jogador, o jogador tá mal, a torcida não aguenta mais ele, apesar disso o Luxemburgo continua acreditando no jogador, das 32 partidas sob o comando do Luxemburgo ele jogou 29, meu irmão, só foi poupado em 4 vezes, tá? Umas ali por opção do treinador pra poupar o jogador, outras ali pra ele descansar e tá pronto pro outro jogo, mas enfim, ele tem essa moral com o Luxemburgo, já tem 10 gols na temporada, só que a gente sabe que ele tá devendo, precisava mostrar muito mais. A coisa de, sabe, entregar realmente, às vezes perder gol que tá fácil, às vezes matar uma jogada de contra-ataque, que isso acaba com o Renato Augusto, cara, é lamentável às vezes que o Yuri Alberto faz isso, mas enfim, o sonho do torcedor era ver chegar um clube e pagar uma bala pelo Yuri Alberto pro Corinthians recuperar esse investimento. E o West Ham da Inglaterra fez exatamente isso. Chegou e ofereceu 18 milhões de euros pelo jogador. E o Corinthians teve que recusar. E tu vai falar, como assim, Rodrigo? Como assim? Me explica como é que o Corinthians teve que recusar. O West Ham da Inglaterra ofereceu 18 milhões de euros para comprar 60% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Como isso funcionaria? O Corinthians, que só tem metade do jogador, ficaria ainda com 20% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Ou seja, ele vai para o West Ham e se de lá ele for vendido para outro clube, o Corinthians ainda faturaria alguma coisa. Mas agora, nesse momento, o Corinthians só ficaria então com 47 milhões e meio de reais, ali menos de 50 milhões de reais para liberar o Yuri Alberto. Isso é um absurdo total, porque se eu te pergunto hoje, o Corinthians negociaria Robert Renan, Gustavo Mantuan, o Pedro, o Ivan e também o Robert Renan por 50 milhões de reais? Não faria isso, né? O Corinthians não faria um absurdo desse, já fez um absurdo, que foi dar todos esses jogadores ali, né, mais algum dinheiro na negociação pelo Yuri Alberto. O Corinthians recebeu algum percentual desses jogadores. Mas o que acontece é, não dá pra vender todos esses jogadores dos percentuais que o Corinthians cedeu ao Zenit por menos de 50 milhões de reais. E é o que o Corinthians recebeu de oferta do West Ham pelo Yuri Alberto. E nenhum outro clube vai jogar mais dinheiro na mesa pelo Yuri na fase que ele vive. Cara, é muito triste isso. O Corinthians gastou uma dinheirama num jogador e você sabe que isso, o retorno financeiro dificilmente vai voltar pro Corinthians. A esperança do Corinthians é ter um retorno esportivo. No ano passado, na temporada, até teve esse retorno esportivo do Yuri Alberto, mas nessa temporada é uma lástima o que o Yuri tem jogado. E sempre eu comparo da seguinte forma. O torcedor que quer defender o Yuri Alberto, eu penso assim, ó. Cara, se o Yuri Alberto tivesse hoje jogando com a camisa da, sem desrespeitar, tá? Ponte Preta, a bola que ele tá jogando, era um cara que você diria pro Corinthians que o Corinthians tinha que contratar? Não, né? Então, exatamente, a fase dele tá ruim. É um jogador que tá mal no Corinthians. Você contrataria o Yuri Alberto nessa fase? Então não adianta querer defender o jogador. Cara, ele pode ser bom, ele pode ser um bom menino, inclusive, mas esse ano ele tá jogando mal para uma caceta. Essa é a realidade. E aí você pode dar 1000 motivos pro Yuri tá nesse momento dele. O time do Corinthians é ruim, a bola não chega e tudo mais, mas eu tô falando do Yuri. Individualmente, você tem visto, ele tem tomado decisões que mostram a falta de segurança. O Yuri Alberto não tem, enfim, finalizado bem, feito os gols que ele precisa
fazer, a taxa de conversão e chute dele não é boa, sabe, até de criação de oportunidade. Yuri Alberto, mas ele corre, ele desarma, só que ele é camisa 9, entendeu? A gente não tá falando do camisa 5. Essa função tem outro jogador pra fazer, tem o Fausto Vera, tem ali que seja o Rojas, que seja quem for que esteja no Corinthians pra fazer essa função. O Moscardo agora, moleque bom de bola pra caceta, esse aí também. Então tem os jogadores que vão desarmar no Corinthians. O Yuri pode ajudar na função defensiva como todo jogador moderno tem que fazer. O que não se pode é ele depositar toda a esperança que o Corinthians tem nele, nisso. Mas calma aí, pega leve porque eu desarmo. O interesse do West Ham no Yuri Alberto do Corinthians é no mínimo suspeito, já que um clube inglês chegar aqui e despejar uma grana dessa num jogador que a gente tem visto que não tem vivido um bom momento, até por ter mostrado falta de qualidade nesse caso, tá? No Yuri Alberto é de confiança, de qualidade, e o West Ham é o pior lugar para um jogador ir procurando tranquilidade, já que é um dos clubes da Premier League onde você encontra maior pressão nesse caso. A torcida do West Ham é menorzinha, mas é de muita cobrança, é uma das mais chatas da Premier League. Se você acompanhar, você vai ver que a torcida dos caras, enfim, tem todo um histórico de hooligans, e se eu não me engano tem até um filme que retrata a torcida dele, o filme dos hooligans, que tem ali o Elijah Wood. É um clube que tem muita pressão, apesar de ser um clube menor, é o clube que atualmente joga o Paquetá, né? Enfim, do Corinthians, inclusive, o Balbuena já foi pro West Ham, do zagueiro que tava no Corinthians recentemente. Também ali o Tevez saiu do Corinthians para ir jogar no West Ham da Inglaterra. É um clube que tem muita pressão, muita cobrança. Não é um clube, por exemplo, como o Fulham, que é bem mais tranquilo, para onde o William foi depois que ele saiu do Corinthians. No West Ham, a pressão é bem mais forte, apesar de ser uma torcida menor. Me estranha bastante a opção do West Ham de mirar o Yuri Alberto, mas eles têm outros alvos no Brasil também, inclusive com a recusa do Corinthians, não é que eles vão preparar uma oferta melhor. Eles têm outros alvos, como o Pedro do Flamengo e até o Marcos Leonardo do Santos. Eles querem se reforçar já agora nessa janela. E o Duílio e a diretoria do Timão negaram a venda do Yuri Alberto por alguns motivos específicos. Primeiro, financeiro, que você viu que não vale a pena, não compensa por esse valor. A diretoria do Corinthians precisa de uma proposta maior com a fase atual do Yuri. É quase impossível de se conseguir. E também, é claro, a gente precisa citar aqui que a diretoria do Corinthians, nesse caso, teve que negar a venda do Yuri Alberto pela falta de opção. Tem o Felipe Augusto, o menino da base que você tem, que você pode até utilizar esse jogador, mas ele não pode ter a responsabilidade de ser o atacante do Corinthians num campeonato onde o Corinthians vai brigar numa zona menos confortável que a zona de baixo da tabela onde ele tá hoje. Então não é o ideal você ter. É melhor você ter um Yuri Alberto ali, já que ele custou tudo isso, e assumir essa responsabilidade. E se precisar, você conta com o Felipe Augusto, do que você não ter outra opção. Se apenas o Felipe Augusto, que você vai jogar todo o peso no moleque, pode ser de repente um menino que tem até um bom futuro aí, mas vai acabar deixando a desejar pelo tamanho da responsabilidade que pesa sim. Então, a diretoria do Corinthians fez certo em negar a proposta pelo Yuri Alberto. O momento não é ideal para vender. É como se você tivesse aí, de repente, um carro e você decidisse vender ele justamente no momento em que o mercado despenca. Não é a hora ideal para vender. Precisa esperar o Yuri Alberto melhorar a fase dele, de repente depois de um campeonato paulista, vender depois quando reabrir a janela lá pro mercado árabe, até porque aí você consegue vender e repor ali o seu dinheiro, o seu valor. Por mais que o Corinthians hoje não queira vender o Yuri Alberto, ele tinha vontade de sair. Não acho que o West Ham seja o destino ideal para ele, porque a cobrança seria também alta, não tanto quanto a do Corinthians, que é muito maior que o West Ham, mas também seria alta, e a intensidade do futebol, o nível no futebol inglês, pô, com todo respeito, esse Yuri Alberto não tem a menor condição de disputar uma Premier League. Mas e você? O que acha de tudo isso? Acha que o Corinthians tem que aceitar qualquer valor porque não vai conseguir proposta melhor? Cara, são 18 milhões de euros e ainda assim pro Corinthians não vale o negócio. E mesmo se o West Ham tivesse disposto a comprar inteiramente o Yuri Alberto, não chegaria a 80 milhões a parte que cabe ao Corinthians. É algo assim triste, porque se for pegar 80 milhões, não vale Robert Renan e todos os outros moleques que foram embora. É triste demais o que a diretoria do Corinthians tem feito com o clube. É lamentável. E você, o que pensa disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você pensa. E outra coisa, se lembrar desse craque aqui que jogou no Timão, clica aqui que eu quero te contar o que aconteceu com ele.